Glória a Deus. Vamos compartilhar da palavra de Deus, meus irmãos. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, ou acesse aí a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8. Um texto bem conhecido, meus irmãos, da palavra de Deus, dos Evangelhos, que é justamente o texto onde vai falar da chamada mulher adúltera. Não sei se é esse o título que aparece aí na sua Bíblia, mas o título do parágrafo aqui da minha Bíblia é justamente esse: a mulher adúltera. Nós vamos ler, meus irmãos, do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés, nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus levantou-lhes e disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Oremos. Senhor Deus, nós somos o teu povo e estamos diante da tua palavra, Deus. Pedimos que o teu Espírito Santo, ó Deus, nos ilumine, conforme promessa da tua palavra, nos conduza a toda verdade. Mas, ó Deus, nós não queremos conhecer mais apenas de forma intelectual, mas queremos, ó Deus, que as nossas práticas mudem. Queremos obedecer mais o Senhor, nos ajuda nisso, ó Pai, porque nós queremos ser cheios do teu Espírito, cheios da tua palavra. Que caia por terra tudo aquilo que tem nos atrapalhado, ó Deus. Que caia por terra as tentativas do inimigo. Que caia por terra a nossa carne, ó Deus, que tenta todo dia nos afastar do Senhor. Que caia por terra o mundo que tenta nos seduzir a todo tempo. E que prevaleça, ó Deus, o teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Nos encha, ó Pai, é o que nós pedimos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto é muito conhecido da palavra de Deus. O Evangelho de João muitas vezes é estudado, é um evangelho um pouco diferente dos outros e é muito interessante. Recomendo você ler o Evangelho de João sempre que possível. E, meus irmãos, se você olhar aí no capítulo 7, o contexto imediato do que está acontecendo, é muito importante quando você lê algo na Bíblia, você entender um pouco do que está se passando. Então você vai ver que no capítulo 7 está todo mundo ali, muitas pessoas duvidando de Jesus. Até quem caminhava com Jesus duvidava. Jesus causava muita controvérsia. Alguns não aceitavam que ele era o Messias, isso era uma heresia muito grande. Os caras queriam prender Jesus, a situação não estava das melhores. E quando nós chegamos aqui no início do capítulo 8,
a gente tem mais um encontro de Jesus com um grupo que tinham muitos embates com Jesus. Por muitos momentos, esse grupo que abordou aqui Jesus estava, como disse o próprio texto, tentando provar. Os escribas, aqueles que copiavam a lei, os fariseus, que eram conhecidos pelo seu zelo pela lei, esses caras ficavam malucos com Jesus. Jesus ensinava algumas coisas que era contra eles, era contra o que eles acreditavam, era contra aquilo que eles ensinavam. Se você pegar o finzinho do capítulo 7, último versículo, eles estão falando, por acaso você também é da Galileia? Examine o quê? O texto que eles tinham como sagrado. E você vai ver que da Galileia não vem profeta. Então Jesus constantemente nesses encontros era questionado, era posto à prova, seus ensinamentos, eles tentavam ganhar de Jesus ali no debate, não conseguia, obviamente. E aquela sabedoria de Jesus ia impressionando o povo, ia deixando cada vez mais os grupos religiosos furiosos, já querendo matar Jesus. Era esse contexto imediato ali do que estava acontecendo. E aí Jesus vem de um momento de oração, provavelmente horas ali de oração, porque de madrugada fala que ele voltou para o templo, e ali o povo se reunia para aprender de Jesus. E aí eles vieram agora com uma que Jesus não ia ter por onde escapar. A lei é muito clara com o que deveria se fazer com uma mulher surpreendida em adultério. Sim ou não, meus irmãos? Mas só para a gente entender um pouquinho mais ainda do contexto, dá uma olhadinha rapidinho na sua Bíblia, lá no livro de Levíticos, capítulo 20, versículo 10. Livro de Levíticos, capítulo 20, versículo 10. A gente olhando hoje, a gente já sabe que os fariseus aqui não estavam na boa intenção. Eles não estavam querendo fazer algo para o bem, eles queriam fazer para o mal. Queriam pegar Jesus, queriam colocar Jesus contra Moisés. Queriam um motivo para poder apedrejar, matar, dar um fim em Jesus. E olha o que diz aí em Levítico 20, capítulo 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Então era para matar só a mulher? Já que eles eram tão cumpridores da lei assim? Era para matar os dois, já que era para cumprir a lei, Não estou dizendo que tinha que matar. Mas, no entendimento deles, então você vê que eles estavam mesmo na maldade, eles não queriam cumprir a lei, eles queriam pegar Jesus de algum jeito. E, como a gente diz assim, na hora do fervo, ali na hora da bagunça, acontece. Recentemente, um programa na televisão estava relembrando aquela história de uma mulher que foi confundida com uma sequestradora de crianças, que usava crianças para ritual. Os irmãos se lembram disso? Foi no litoral, se eu não me engano. E aí ali falaram, olha ela ali, é ela. Pegaram e espancaram a mulher até a morte. A mulher viva ainda, jogaram ela num colchão e colocaram fogo com ela viva. Só não a queimou porque o colchão parece que estava molhado, aí não deu certo o plano. E a mulher faleceu, mas isso porque na hora do fervo ali a coisa acontece. E aqueles homens iam apedrejar aquela mulher, mas já estavam com as pedras nas mãos. E eles vêm e apresentam essa mulher para Jesus, dizem o que diz a lei. Olha, Moisés ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. O Senhor o que tem a dizer? Como eu disse, eles estavam ali tentando pegar Jesus, colocar Jesus contra a lei, colocar Jesus contra a mulher. Jesus se inclina, escreve. E eles insistiram na pergunta, eles queriam algo contra Jesus.
E aí, não se sabe o que Jesus escreveu na terra ou na areia. Alguns teólogos arriscam dizer que Jesus escrevia ali nome de mulheres com as quais aqueles homens tinham adulterado ou cobiçado. Por isso que também criou aquele climão ali, como a gente fala, né? Alguns vão dizer que Jesus escrevia não só sobre mulheres ou esse tipo de pecado, mas escrevia sobre os pecados daqueles homens. E aquilo já os envergonhava o suficiente para não querer apedrejar aquela mulher por causa de pecado. Alguns mais hereges vão dizer que Jesus estava escrevendo que o Palmeiras não tem mundial. Eu não acredito muito. Não que isso seja mentira, mas eu acho que não era isso. Meus irmãos, aqueles homens estavam enfurecidos mais com Jesus do que com aquela mulher. Muito mais. O que Jesus ensinava combatia muito o que eles criam há gerações. Aquilo incomodava demais. Eles queriam talvez tacar aquelas pedras em Jesus. Se ele ali blasfemasse contra Moisés, contra a lei. E aí Jesus fala para eles, olha, então quem não tiver pecado, atira a pedra. Não sei, irmão, se alguns de nós não atiraríamos, porque às vezes a gente acha que é tão melhor que os outros, a gente está tão certinho, errado está o outro, ou a gente não está tão errado, então até dá para atacar uma pedrinha. E aí os mais velhos teriam o privilégio de atirar a pedra primeiro, né? E eles começam a largar. Aí os mais novos falam, se os mais velhos estão largando a pedra, é melhor deixar para lá mesmo. Isso é só o começo do episódio. E aí aquelas pessoas vão embora, e Jesus só diante da mulher fala, alguém está te condenando? Não estou mais aqui. Então nem eu te condeno. Agora vá e não peques mais. Meu irmão, não me tenha por herege, por favor. Mas eu insisto em acreditar que o amor de Jesus ele se manifesta de uma forma tão, às vezes, escandalosa para a gente. Perdoa quem a gente não quer perdoar. Salva quem a gente acha que não tem que ser salvo. Dá oportunidade para quem a gente acha que não deveria ter outra oportunidade. Que eu fico imaginando que se essa cena acontecesse alguns dias depois, eu não vejo Jesus falando, querida, agora também, né? Dias atrás você já estava aqui na mesma situação. Agora, pessoal, pode fazer a fila aí. Não dá mais, querida, para te ajudar. Manda ver. Eu acho que se isso acontecesse, meus irmãos, Jesus agiria da mesma forma novamente. E a gente, muitas vezes, tem uma postura de, não, mas foi escolha dela, foi escolha dele. Taca a pedra. E nessa noite, meus irmãos, eu queria que nós pensássemos sobre isso. Sobre as pedras e sobre a culpa. Eu não te condeno. Vá e não peques mais. Meus irmãos, quantas e quantas pedras nós temos carregado para jogar nas outras pessoas? Quanto julgamento nós temos feito sobre a vida de outras pessoas? Quantas palavras nós temos lançado que têm gerado feridas, que têm gerado morte, julgamento, ruindade? Irmãos, às vezes parece que nós olhamos a lei de uma forma que ela só serve para matar e condenar, e não para salvar.
E o engraçado, meus irmãos, é que quem carrega pedra não está carregando peso para o outro, está carregando peso para quem? Para si mesmo. A gente está pronto a responder. A gente está pronto a desafiar. A gente está pronto a julgar. A nossa língua é rápida para falar mal do outro. O nosso julgamento é certeiro para apontar, olha, você só está vivendo a consequência das suas escolhas. Não que isso seja mentira, mas é com uma pedra na mão que a gente fala a verdade para as pessoas. Meu irmão, eu queria convidar você, em nome de Jesus, a soltar essas pedras. Tirar da mochila, abrir essa mão. Não é porque você é melhor que alguém, não. Aliás, pelo contrário, é porque talvez você seja pior. Mas como ninguém sabe da nossa vida, como ninguém sabe do nosso secreto, a gente, ao invés de buscar com humildade o arrependimento, a contrição do nosso coração e a mudança de vida, a gente esconde ainda mais para poder acusar o irmão, para poder julgar o irmão, para poder julgar o próximo, para poder julgar as pessoas. Entenda, meu irmão, eu sei que Jesus falou para nós olharmos os frutos, e eu não estou dizendo para não fazer isso. Eu estou dizendo que a gente tem que andar mais desarmado, meus irmãos. Quantas vezes dentro da igreja tem irmão que não fala com o irmão? Você pode tentar me explicar isso quanto você quiser, meu irmão, não faz sentido nenhum. Ó, aquele irmão ali, se ele me procurar, ó, a pedra já está no bolso. Ah, se ele me olhar diferente, é hoje que eu acerto. Olha o preço que foi pago, como às vezes nós cantamos, que foi pago um alto preço, para que nós pudéssemos ser um. Irmãos, parece que a gente ignora tudo isso na hora da raiva, na hora de querer se defender, na hora que nós achamos que estamos com a razão. Às vezes nós estamos partindo de pontos de vista diferentes, isso vira uma briga, uma guerra, uma rixa, atrapalha ministério. Se fulano for participar, eu não vou. Se fulano estiver na liderança, eu não faço. Se não for do meu jeito, eu não contribuo. Ah, eu não concordo com isso, então a pedra está aqui, ó. O que é, irmão? Você lembra que você, há 12 anos atrás, me falou isso? Misericórdia! Você lembra que quando eu cheguei na igreja, você não me deu um bem-vindo? É o quê, irmão? Cheio de pedra. Cheio de arma. Pronto para se defender. Pronto para fazer valer o seu direito. Pronto para falar, a Bíblia diz. E aí, liderança, vamos excluir quando? Irmãos, eu sou de um tempo... Fernando, meu primo, conheceu o meu primeiro pastor, que era o pastor José Mota dos Reis Pessoa. Que quando tinha assembleia na igreja, falou assim, irmãos, estamos trazendo aqui o nome da irmã fulana para exclusão. A igreja, nossa, irmã fulana, exclusão, é. O que aconteceu? Quebra do 7º mandamento. Os irmãos já viram isso, não? Pessoa ser desligada por quebra do 7º mandamento? Não viram, não? Nossa, eu vi isso minha infância inteira. Então, quebra do 7º mandamento não era necessariamente o adultério, mas a fornicação também. Então, entrava nesse pecado aí, porque já adulterou contra o marido que ainda nem casou. Você fala, ué, tá bom. Mas aí, se a pessoa nunca casar, ela foi excluída por quê? Mas tudo bem, era um debate da época lá, né? Só que era assim, irmãos, propõe aqui, ó, irmã fulana... excluída por quebra do 7º mandamento. Já mandar para a exclusão. Alguém propõe? Propõe. Alguém apoia? Apoiado. Salvorado, levando de sua mão. Está excluído da igreja? Irmãos, vão ficar de pé e cantar o hino Sou Feliz. Irmãos, eu vi muito isso. Muito. E na ficha de membro ficava escrito lá, excluído por quebra do 7º mandamento. E eu falava, será que é isso? Sei que eu vi isso minha infância inteira, acho que até minha adolescência. Isso gerava alguns questionamentos na igreja. Então aí tinha uma galera que falava, pô, mas
Foram lá falar com a irmã? Foram ouvir o lado dela da história? Não. Foram ver se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa? Não. Está excluído, proposto, apoiado, votado, algum contrário. Quem que era contrário? Ninguém. E a gente fala, pô, mas e o amor? Mas vocês já sabem qual é o argumento. Ah, mas foi consequência da escolha dela. Pô, eu nem estou dizendo que não foi. Mas eu não sei se é exatamente assim que a Bíblia fala. Eu não sei se é exatamente assim que Jesus agiria numa situação dessa. Ah, pastor, então você é desses aí, né? Do liberalismo. Não, meu irmão, não sou não. Eu sou bem ortodoxo assim com relação à doutrina. Mas eu não sei se a gente não está entrando às vezes naquela ideia de que a letra mata, sabe? Ou se a letra não mata, mato eu, porque eu já estou com a pedra bem aqui. Aliás, irmão, se você está pensando em pegar uma pedra para atacar em mim por causa do que eu estou falando, abre seu coração, em nome de Jesus, viu? Porque eu sou um alvo muito fácil para pedras. Então, prefiro que você largue a pedra, em nome de Jesus. Meu irmão, por que a gente está tão armado? Por que a gente foi tão amado e a gente não consegue amar? Por que nós somos perdoados de uma dívida impagável e não consegue perdoar se o irmão tropeça no meu pé? E não consigo perdoar se a minha ideia não foi aceita? E não consigo perdoar o motoqueiro que arrancou o retrovisor? Essa aí é difícil, irmãos, eu estou sabendo. Estou sabendo, esse nem é irmão da igreja, né? Mas vou fechar o próximo. Misericórdia. Irmãos, por que a gente está tão armado? Por que a gente está tão reativo, assim, tão sensível para reagir, tão sensível para se defender? E a palavra de Deus fala assim, por amor ao evangelho, sofre o dano. Quem sofreu dano o quê, pastor? Sofreu dano nada. Nessas horas, hora que meu sangue ferve, ninguém me segura, é meu temperamento. Pedro também era assim. Ó as passagens bíblicas para justificar pecado. Tem misericórdia, irmão. Não, pastor, na hora que o sangue sobe, se for para sair no braço ali, igual daquele versículo, é melhor dar do que receber. Não, irmão. Por que falta tanto amor, meus irmãos? Por que falta misericórdia? Por que falta um olhar de compaixão, como Jesus fez muitas vezes com a multidão? Se nós não merecíamos e fomos perdoados. Se nós continuamos não merecendo, mas o Senhor renova sobre nós a sua misericórdia. Se nós continuamos olhando para outros irmãos, outras situações, e querendo tirar o cisco que está no olho do outro, sem tirar a trave que está no nosso próprio olho. A gente não cresce na vida espiritual, a gente não dá fruto, a gente não traz ninguém para perto de Jesus. Mas ai de quem me fala isso na igreja, ai de quem mexer no meu cargo. Ai se eu descobrir que está falando mal de mim, ai se mexer de tal coisa na igreja que sou eu que cuido. É uma pedra no bolso o tempo todo. E eu não estou dizendo, eu já falei isso aqui, os irmãos vão me ouvir falar muitas vezes, que a gente não tem que escolher falar a verdade ou falar em amor. A gente não tem que fazer essa escolha. A gente tem que falar a verdade em amor. Não podemos sacrificar um por causa do outro. Não podemos sacrificar o outro por causa de um. Pastor, mas isso é difícil. Irmão, fácil não é. Mas o modelo nós temos. O modelo nós temos. E olha o que Jesus fez com esses fariseus. Ele colocou ele na situação. Meus irmãos, quando nós olhamos para o nosso pecado, se é que você faz isso, você acha que tem condição de julgar alguém? De verdade? Porque se você achar que sim, das duas uma. Ou o seu olhar está inocente, mas errado, ou o seu olhar está maldoso mesmo. Você quer julgar o outro. Você quer mostrar o erro do outro para não aparecer o seu. Agora tenta fazer esse exercício. Imagina isso.
Cada vez que você vai falar algo de alguém, você imagina Jesus agachado ali escrevendo. E se fosse isso mesmo? E se Jesus estivesse escrevendo o pecado daqueles homens? E se Jesus estivesse escrevendo aqui os nossos pecados? Será, meus irmãos, que não é para nós vivermos uma vida mais leve no sentido de não carregar pedras para jogar nos outros? Mas você sabe que às vezes é difícil, porque parece que esse é o recurso que nós temos. Falar, pastor, deixa eu te falar uma coisa. Minha vida inteira eu tive que jogar pedra para sobreviver. Foi assim que eu aprendi a me defender. Foi assim que eu venci as batalhas da minha vida. Então, talvez eu nem sabia, mas agora pensando, realmente, parece que eu estou sempre com uma pedra para atacar em alguém. Mas eu também preciso, é com isso que eu me defendo. Será que é essa a nossa defesa, meus irmãos? Será que é isso que nós precisamos para nos defender? As nossas próprias armas, as nossas próprias estratégias, a nossa pedra aqui no bolso para apedrejar se precisar, uma arma, um arco e flecha, sei lá o que for, talvez com o tempo você foi aprimorando, né? E a gente é muito bom de dar desculpa, então a gente fala, não, minha vida foi difícil, não, meu temperamento é assim, não, eu nasci assim, eu não vou mudar. Como assim? O evangelho não muda? O evangelho não transforma? Eu antes de aceitar Jesus era desse jeito, agora que eu aceitei eu continuo desse jeito, mas uma versão 2.0, que não vai para o inferno. E ai de quem ousar falar que eu estou errado em alguma coisa. E ai de... A pedra está aqui, ó. Eu me converti, mas a pedra está aqui. Eu me converti, mas não vem não, hein? Ó, me converti, mas estou pronto para a briga. É isso, meus irmãos? É isso que é o evangelho? É isso que a graça de Deus nos ensina? Se formos pensarmos em dinheiro, a gente é perdoado de uma dívida de 1 bilhão, uma dívida que seria impagável, e não consegue perdoar 10 reais? Então, meus irmãos, eu penso que nesta noite o Senhor quer nos lembrar que nós podemos largar essas pedras. Irmão, eu penso que você pode colocar diante de Jesus tudo aquilo que tem feito você andar armado. Todo sentimento, ressentimento, história, mágoa, amargura, algo que já virou uma raiz de amargura, você pode colocar diante do Senhor. E deixa que Ele trate seu coração em nome de Jesus. Amém, igreja? Para de ser um atirador. Para de olhar a vida de todo mundo para reclamar. Para de olhar para comparar. Para de falar, aqui Jesus, pecou aqui, o que o senhor vai fazer? Olha aqui, tá vendo, irmão? Ó a vida de fulano lá, tá tudo errado, tudo torta. E aí, irmão, vai fazer o quê? E aí, fulano, vai fazer o quê? E aí, liderança, vai fazer o quê? E aí, igreja, vai fazer o quê? E aí, pastor, vai fazer o quê? Porque eu tô santo aqui na história. Afinal de contas, né, ninguém vê meu pecado. Ninguém sabe onde eu erro, onde eu escorrego. Então, estou sempre com uma pedra na mão aqui, pronto para julgar, pronto para dizer quem está certo e quem está errado. Porque ainda que a sua atitude tenha sido essa, meu irmão, ou vem sendo essa há algum tempo, eu realmente creio que a palavra de Jesus para você é: eu não te condeno. Talvez você usou o recurso que você tinha enquanto você pôde, mas agora é para ser diferente. Agora é para ir e não pecar mais. Amém, igreja? E um outro aspecto que eu gostaria de destacar nessa noite é a questão da culpa, do medo, que às vezes nos paralisa. Bom, pense por um minuto. O que passava na cabeça dessa mulher? Essa mulher foi pega em flagrante adultério, uma vergonha terrível, uma situação que acabaria com a reputação, uma situação vergonhosa. Essa mulher tinha marido? Imagina a situação. Essa mulher tinha filhos? Imagine a situação.
Agora, se não bastasse o vexame nível máximo, essa mulher estava caminhando para a morte, meus irmãos. Ela sabia o que estava acontecendo ali. Os fariseus queriam fazer uma cilada para Jesus, mas ela sabia muito bem como essa história terminava. Se ela não viu isso acontecer com alguém, certamente ouviu histórias de que isso tinha acontecido. Mulheres apedrejadas por adulterarem. Então essa mulher estava indo num caminho de morte, sabendo o que ia acontecer com ela. Ou você acha que ela imaginava que Jesus ia dar uma invertida nos fariseus? Talvez até na cabeça dela, falou, não tem como. A lei é clara, tem que apedrejar, vão me apedrejar. E aquela mulher com medo, com vergonha, com culpa, para um caminho que levava ela diretamente à morte. Jesus veio e mudou tudo, meus irmãos. E aquela mulher, não é que ela não tinha pecado, tinha pecado. Não é que ela não tinha errado, tinha errado. Não é que a lei não falava para apedrejar, falava. Só que Jesus ele mudou a situação de um jeito, que termina com essa frase, eu também não a condeno. E meu irmão, eu queria nessa noite falar sobre o amor de Jesus por nós, que não nos condena, mas que nos dá a oportunidade de fazer diferente. Amém, igreja? Caminhar numa vida de santidade, uma vida na presença dEle. Eu não sei, meu irmão, há quanto tempo que você não é confrontado do pecado que está na sua vida. Não olha para mim com uma cara de, não, aqui não tem pecado. Não, tem sim. Se você está confessando ou não, é outra questão. Agora, talvez você tenha caminhado com Jesus, mas esse pecado aí, preso, a gente até chama alguns pecados de pecado de estimação. É um pecado pet que a pessoa tem. Dá comidinha, corta a unha, dá um banhozinho. Ai, fica aqui, pecadinho, eu gosto tanto de você. E está aí, há 5, 10, 20 anos na vida. Já desistiu de lutar contra esse pecado, porque falou, pastor, não consigo mais. Pastor, eu luto com a mentira desde que eu me converti, não consigo parar de mentir. Pastor, eu sei que eu sou orgulhoso, mas eu sou tão orgulhoso que eu não consigo admitir para mudar. Pastor, eu tenho um problema muito sério com o sexo oposto. Não consigo resolver, não consigo me controlar. Pastor, estou preso na pornografia. Pastor, eu sou um trambiqueiro que se todo mundo soubesse, não ia olhar na minha cara. Pastor, eu sou todo errado. Eu sou todo torto, que ninguém sabe. Meu irmão, sabe o que Jesus te diz nessa noite? Eu não te condeno. Mas não te condeno para você viver no pecado, criatura. É para que haja arrependimento e para que haja mudança. Não é para usar a graça de Deus para viver no pecado. A graça de Deus é para receber o perdão e mudar de vida. Para tacar pedra sempre vai ter um, meu irmão. Ou você mesmo sempre vai ser um, né? Mas a questão não é você mudar por causa do outro. É você mudar porque você recebeu esse amor maravilhoso de Jesus. Amém, igreja? A gente está vivendo a vida num piloto automático terrível. Ou a gente trabalha e estuda, ou a gente trabalha e descansa, ou a gente não trabalha e reclama, ou a gente faz tudo na semana e o fim de semana na igreja, agenda lotada, a gente não para nem para pensar na vida. Tem hora que a gente fala, mas por que eu estou fazendo tudo isso? Eu nem lembro por que eu entrei nisso. Pastor, minha vida entrou no looping, que às vezes eu falo, não faz sentido nenhum que eu estou fazendo, mas não consigo parar. Se a gente não está parando para pensar na nossa vida, meus irmãos, a gente está parando para pensar no amor de Deus? A gente lembra de onde o amor de Deus nos tirou? A gente lembra dos momentos que a gente estava sozinho e se não fosse o amor de Deus, a gente teria desistido? Tem um primo meu, eu tenho muitos primos, viu, irmão? Tem primo aqui na igreja, é primo guitarrista, esse aí trabalha com manutenção geral.
E na sexta-feira ele foi atender uma cliente dele, já de muitos anos, que ele sempre fazia serviço de reparo na casa dela. E aí ele chegou lá no prédio, o porteiro já o conhece, falou, estou chamando lá, mas ela não está atendendo, mas pode subir, ela está lá, ela não saiu não. Tá bom. Chega lá, bate na porta, mulher não atende, fumaça debaixo da porta, arromba a porta, e foi meu primo que encontrou a mulher morta, deitada, com uma carta de suicídio. Acendeu a churrasqueira dentro de casa, fechou todas as portas e janelas e morreu lá. 45 anos, né, amor? 45 anos, cheia do dinheiro, cheia de imóveis alugados, muitas propriedades, e com um bilhete falando, olha, ninguém tem culpa das minhas escolhas, mas eu não quero mais estar aqui. Não tinha marido, não tinha filhos, até então não tinha parente nenhum próximo. E segundo os bombeiros, ela tinha morrido na quinta-feira. Não sei como que vizinho não viu, enfim. Por que eu estou falando sobre isso, meus irmãos? É onde a culpa pode nos levar. A morte. Não só a morte física, meus irmãos, mas no nosso caso, a morte espiritual. Você crê em Jesus, você recebeu Jesus, mas o Espírito fala com você e você não liga mais. A palavra de Deus fala o que vai acontecer com determinadas atitudes, mas a gente acha que não. Temos uma ideia melhor, uma compreensão diferente. Os irmãos se lembram de Adão e Eva no paraíso? Deus falou, não coma do fruto, porque o dia que você comer, certamente morrerás. E aí acontece toda aquela cena que nós conhecemos bem, mas fique imaginando Adão e Eva. Eva comeu, Adão comeu, e talvez a primeira impressão que eles tiveram foi, opa, não morremos. Rapaz, e não é que a serpente tinha razão? A gente comeu, a gente teve conhecimento aqui que a gente está pelado, tivemos o conhecimento do bem e do mal, mas não morremos. Nossa, e Deus falou que a gente ia morrer. Mal sabiam eles que estava condenando toda a humanidade a nascer debaixo do pecado. Olha, mas nem morri. E aí, a palavra de Deus vem nos ensinar a lidar com várias situações que nós estamos vivendo, pecaminosas. Você fala, rapaz, olha, pequei, mas nem morri. E a sua comunhão com Deus ficando cada vez mais afastada. Não, pastor, mas eu faço isso aqui, ó, mas nem morri, continuo crente. Então o pecado pode nos matar até fisicamente, a culpa. O pecado sempre nos mata espiritualmente. Aí tem algumas pessoas que falam, não, pastor, mas é que eu tenho medo de perder a salvação. Irmão, por que você está vivendo nesse medo todo aí? Você não pode se salvar, quem salva é Jesus. E aí salvando você, agora você vive para a glória dele. Você vive para o amor dele, você não pode viver com medo do inferno. Você vive para viver a vida que Jesus tem para você. Pastor, pequei, vou para o inferno. Não, jovem, se arrependa. Busque conserto no Senhor e busque uma nova vida. Pastor, mas o que eu fiz foi muito grave. Meu irmão, ouça Jesus te dizer, eu não te condeno. Porém, vá e não peques mais. Deixa o Espírito fazer a mudança em você que precisa. Para de resistir, para de ser aquela pessoa forte, aquela pessoa guerreira, eu resolvo tudo, é tudo no meu braço, é tudo na minha força. São essas pessoas que têm os choros mais amargos.
A gente que fala, o que é choro mais amargo, né? Tentando usar o parâmetro de Pedro. Quando fala que Pedro negou Jesus, chorou amargamente. E a gente acha que no nosso braço, na nossa força, a gente vai conseguir resolver tudo. Um monte de conflito interno, mas não tenho tempo para isso não tenho como resolver isso. E nessa noite, meus irmãos, eu creio que a palavra de Deus vem nos ensinar, e isso às vezes é incômodo, porque a gente tem que mudar algumas coisas, mas nos ensinar a largar as pedras que a gente está carregando. Largar o peso que a gente está carregando. Por mais que você ache que isso é para a sua defesa, por mais que você ache que a melhor defesa é o ataque, larga essas pedras, meus irmãos, de um religioso, de alguém que fica na letra da lei para poder acusar e matar o outro. Para com isso em nome de Jesus. Para com isso, se arrependa, porque Jesus não te condena, Ele quer te dar uma vida nova, meu irmão. E se você tem caminhado com medo, com culpa, se você está se sentindo cansado, sobrecarregado, escute Jesus dizer nessa noite: vinde a mim. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, vinde a mim, que eu vou te dar alívio. E a gente está achando que o alívio está no dinheiro no banco. A gente está achando que o alívio está na nossa carreira promissora. E a gente está achando que o alívio está no realizar os nossos sonhos. Não, meus irmãos, o nosso alívio não é um lugar e não é um objeto. O nosso alívio é uma pessoa. Jesus Cristo Nazareno. E Ele que convida, olha, vem. Vem. Eu não te condeno, mas agora vá e não peques mais. Pastor, quer dizer que eu tenho mais uma chance? Você tem uma chance agora. Quantas outras eu vou ter ou você vai ter? Não sabemos. Mas a cada oportunidade que nós estamos diante de Jesus, ainda que tudo esteja contra nós, ainda que todos estejam contra nós, até nós mesmos e nossos pensamentos e nossos entendimentos e nossos traumas e nossas feridas, tudo isso nos acusam e vem como um turbilhão contra nós. Deixe a culpa aos pés de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus. Deixe aos pés da cruz, receba o perdão do Senhor. Escute Jesus te dizer: eu não te condeno. Romanos 8:1 vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus, meu querido? Amém? Então você não precisa ficar carregando essa culpa. Você pode colocar diante do Senhor e falar: Senhor, eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer daqui para frente. Até hoje eu só tinha isso para usar e foi isso que eu usei. Mas eu confio que o Senhor vai ser o meu alívio. Eu confio que nessa caminhada a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, vai me conduzir de glória em glória, de luta em luta, de vitória em vitória. Pois somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém, meus irmãos? Pastor, como que eu posso ser livre disso? Como que eu posso ser livre dessas pedras que eu tenho carregado? Como que eu posso ser livre dessa culpa, desse medo que me corrói por dentro de uma forma que ninguém nem imagina? Se as pessoas soubessem o que eu faço, o que eu falo, o que se passa na minha mente, certamente eu seria apedrejado também. Irmão, só tem um jeito de ser livre, você sabe qual? Se você ainda está com a sua Bíblia aberta aí, em João capítulo 8, olhe para o versículo 32. 31 e 32. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meus irmãos, a nossa verdade não é um conjunto de doutrinas.
A nossa verdade não é, pensando assim, a igreja. A nossa verdade não é uma conjuntura política. A nossa verdade não é um posicionamento ideológico. A nossa verdade é uma pessoa, Jesus Cristo, Filho de Deus. Se você quer ser livre da culpa, se você quer ser livre do medo, se você quer ser livre do pecado, se você quer ser livre desse espírito julgador, dessas pedras que você tem carregado, conheça mais da verdade e a verdade te libertará. Te deu uma vida nova, mas vai te libertar dentro desta vida nova de muitas outras coisas. Que você precisa se libertar da sua carne, do inimigo e do mundo. Você fala, pastor, é isso? É só isso? É só tudo isso, meus irmãos. É só conhecer mais da verdade. E o versículo 33, logo na sequência, vem falar de como acontece essa liberdade. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Pastor, como que eu me liberto? É Jesus que te liberta, meu irmão. Talvez você já tentou se libertar várias vezes. Talvez você já desistiu de tentar se libertar de alguma coisa na sua vida. Eu quero te dizer, meu irmão, que a verdade que liberta é Jesus Cristo. Nos salva, um dia nos salvou, essa mensagem chegou até nós e nós a recebemos com fé. E pela fé nós somos salvos. Mas na nossa caminhada, essa verdade ainda vai nos libertar de muitas situações que a nossa própria natureza tem trazido para as nossas vidas. E quando nós conhecermos essa verdade, verdadeiramente seremos livres em nome de Jesus. Já viu o coral Cristolândia cantar? Quem aqui viu? Os caras cantam Eu Sou Livre. Não importa onde você está, o lugar treme, meus irmãos. Não importa onde você está, na igreja, na praça, onde você... Quando aqueles caras cantam Eu Sou Livre, do nada além do sangue, você fala, meu Deus, eu também quero ser livre. Ué, e não somos? Quando a gente fazia o trabalho na casa de recuperação semanalmente, na Cristolândia Suzane e uma outra casa em Ferraz de Vasconcelos, muitas vezes a gente parava para um aconselhamento, um discipulado ali com algum aluno, e ele falou assim, pastor, eu preciso te falar uma coisa. Pode falar, irmão. Essa semana eu caí. Falei, sério, irmão? Sério. Também preciso te falar uma coisa, irmão. Ele, o quê? Eu também caí. Você caiu de um jeito, eu caí de outro. O importante é nós agora irmos aos pés de Jesus pedir perdão, porque Ele não nos condena. Mas Ele quer que nós façamos diferente. E eu te pergunto, meu irmão, onde você tem caído? Se você olha para a sua vida e fala, pastor, eu não tenho caído em nada. Mano, sua queda pode estar pior do que você pensa. Te pergunto, onde você tem caído? E como é dito lá no livro de Apocalipse, lembre-se de onde você caiu. Ou lembre-se de onde você está caindo. Lembre-se de lutas que talvez ninguém sabe, só o Senhor Jesus. Se arrependa e volte para o seu primeiro amor. Jesus pode fazer isso quantas vezes for necessário, desde que nós nos coloquemos em arrependimento diante dele. Amém, meus irmãos? Curve sua cabeça para que nós possamos orar. Qual pedra você está carregando aí, meu irmão? Qual arma que você tem usado que não tem nada a ver com as armas de Deus para a sua vida? Não tem nada a ver com oração, fé, verdade, evangelho, justiça. Se não tem nada a ver com isso, em nome de Jesus, tira da sua vida hoje, meu irmão. Confesse diante do Senhor para que haja mudança na sua vida. Para que haja um novo tempo na sua vida. Se livra de todo o peso. Se tem culpa, se tem medo, se você às vezes duvida do perdão de Deus por você, meu irmão, lembre-se que absolutamente nada pode te separar do amor de Deus.
Irmão, deixa essa culpa, essa ansiedade, essa preocupação, esse receio, deixa tudo isso diante do Senhor. Que seja uma noite de transformação na sua vida, pela pessoa de Jesus Cristo, pelo Evangelho que é a boa nova, entregue por Ele a nós. Meu irmão, em nome de Jesus, tira tudo aquilo que tem te afastado do Senhor, da presença dEle. Se você nos ouve aqui ou nos assiste e nunca teve uma experiência dessa vida nova, o convite é para você, entregue-se ao Senhor Jesus, reconheça seu pecado e receba a salvação e nova vida. Tenha o seu nome escrito no livro da vida e tenha mudança para toda a sua eternidade. Para você que já conhece o Senhor e tem andado afastado, volte hoje para a presença do Senhor. Deixa para trás esse amor pelo mundo, pelas coisas do mundo, pelos prazeres da carne, os prazeres da vida. E venha voltar a viver na presença do Senhor, sem pedra, sem culpa, sem medo. Mas aquele que morreu por nós é quem nos diz: eu não te condeno. Agora você que tem buscado estar na presença do Senhor com muita dificuldade, cansado, baleado, sobrecarregado, quantas vezes pensando em chutar tudo para cima, ouça o Senhor te dizer nessa noite: eu não te condeno, eu te perdoo. Confesse o seu pecado, pois a fidelidade e a justiça de Jesus nos perdoa de todo pecado e nos purifica de toda injustiça e de toda imundície. E o Senhor diz: do teu pecado não mais me lembrarei. Ele será lançado na mais profundeza do abismo dos mares. Eu tenho uma nova vida para você, um novo tempo, um recomeço, uma nova história. Talvez o Senhor queira retomar com você planos que você deixou para trás. Planos, sonhos, projetos para o reino de Deus. Talvez o Senhor já tenha falado outras vezes e você não quis tomar essa decisão. E hoje novamente o Espírito Santo chega ao seu coração. Nós falamos bastante desse texto para evangelismo e para salvação. Eis que estou à porta e bato. E a minha pergunta é: será que exatamente hoje, exatamente agora, o Espírito Santo não está batendo na porta do nosso coração para que haja arrependimento e mudança? Meu irmão e minha irmã, se você entende que hoje é um tempo de mudança, não importa o que, não importa quando, quanto ou há quanto tempo. Se você entende que hoje é o tempo da mudança, o tempo do renovo, o tempo do recomeço, o tempo de entregar a sua vida ao Senhor, o tempo de voltar para Ele, o tempo de consagrar novamente sua vida, sonhos e planos, deixar de lado todo o peso, toda a pedra, deixar de lado toda a culpa e todo o medo. Se você entende que hoje é o tempo, independente do que possam pensar ou imaginar ou daquilo que só você sabe, coloque-se de pé no seu lugar, meus irmãos, que nós vamos orar. Glória a Deus, glória a Deus. Você sabe, meu irmão, eu não sei, mas você sabe. Deus sabe. O Espírito Santo de Deus sabe, Ele está falando. Ou talvez você fala: pastor, o que você falou até faz sentido, mas eu me sinto perdido, eu preciso de uma direção do Senhor para saber o que fazer. Coloque-se de pé, querido, em nome de Jesus.
E o Senhor vai conduzir porque Ele te ama. O Senhor vai conduzir porque Ele mandou o Filho dEle. Glória a Deus, glória a Deus. A igreja fique de olhos fechados para que ninguém se sinta constrangido. Como eu disse, meu irmão, não é pela minha palavra ou pela minha insistência, não é isso. É o Espírito Santo de Deus que talvez te lembrou de algo nessa noite. Talvez já vem te lembrando há um tempo e você está sempre desviando, sempre, poxa, não é comigo, essa palavra é para outra pessoa. Se você quiser, durante essa oração, coloque-se de pé. Senhor Deus, como eu disse no início, ó Pai, dessa meditação da Tua Palavra, nós somos o Teu povo e nós precisamos desesperadamente de Ti, ó Deus. O Senhor está olhando aqui para o Teu povo, para a Tua igreja. Você está olhando esses irmãos de pé diante do Senhor, aqueles que por algum motivo ficaram sentados. Mas, ó Deus, esse simples gesto de ficar de pé, para eles tem tanto significado, Senhor. Para eles tem tanto a ver com aquilo que o Senhor tem para a vida deles. E quando nós olhamos humanamente, é isso que nós vemos. Pessoas se colocando diante do Senhor para um tempo novo, para uma obra nova, para um recomeço, para um renovo do Senhor. É isso que nós vemos. Mas os seus olhos veem muito mais do que isso, Senhor. Porque a Tua palavra diz que o Senhor pode nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos. Essas pessoas estão de pé esperando algo do Senhor. E a minha oração é que o Senhor as surpreenda muito mais. Que o Senhor mostre da Tua presença e derrame da Tua graça e derrame do Teu Espírito muito mais do que elas estão imaginando. Que tudo aquilo que tem atrapalhado as suas caminhadas com o Senhor, que caia por terra em nome de Jesus, ó Deus. Tudo isso elas estão deixando diante do Senhor, confiando no Senhor, confiando no Seu amor, confiando nas Suas promessas. Então eu peço a Deus que a Tua bênção esteja sobre elas. Eu peço que Teu Espírito Santo fale ao coração delas, fale às suas mentes, fale com elas em nome de Jesus, ó Pai. A Tua palavra está cheia de promessas sobre nós encontrarmos o Senhor quando nós o buscarmos. E é isso que essas pessoas estão fazendo, ó Deus, buscando ao Senhor enquanto se pode achar. Traz, ó Deus, traz aquilo que é necessário. O Senhor sabe o que é necessário. A Tua palavra diz que a Tua bênção é perfeita e ela não acrescenta dores. Então traz, ó Deus, a mudança, o arrependimento, a direção, como recomeçar, como fazer, como sentir mais a Tua presença, como voltar ao primeiro amor. Mais uma vez eu peço por esses meus irmãos que estão em pé, ó Deus. Eu peço por toda a igreja, mas esses que entendem que chegou o tempo de algo diferente, de algo novo do Senhor, que seja vivido e presenciado por eles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim nós cremos, ó Pai. Oramos para a Tua glória. E em nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.